O tempo passa, o relógio não para. Pois é, meus amigos, contagem regressiva. O Corinthians tem até só às 19 horas para anunciar o reforço. E tá complicado, hein? Reforço até às 19 horas. Quem vem ou não vem? Né? Será que vem ou será que não vem? Tá complicado, é uma corrida contra o tempo. Eu vou contar tudo para vocês. Lembrando que é quarta-feira, jogo decisivo contra o Atlético Goianiense. E ainda tá pegando mal as declarações do Vitor Pereira. O noticiário completo do Corinthians para você. Sereto News chegando. Roda vinheta, produção. Pois é, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição no canal do Sereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like para fortalecer o canal. E vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos para o noticiário completo do Corinthians. Afinal de contas, não tem muito tempo para perder, porque o Corinthians tem só até as 19 horas para anunciar o reforço, para trazer o reforço e para inscrevê-lo no boletim informativo diário da CBF. É uma corrida contra o tempo e está ficando cada vez mais difícil. Mas antes, está ficando cada vez mais difícil para o Corinthians cumprir esse prazo, né? Mas antes eu quero dar um recado especial da SportBetBR.com. Na SportBetBR é assim, o melhor site de apostas do Brasil. Uma plataforma segura e super fácil de usar. Entre lá na sportbetbr.com e faça já o seu cadastro. Deposite e comece a apostar. Venha torcer, se divertir e ter a chance de ganhar uma boa grana. Na sportbetbr.com é assim. Apostou, ganhou, é Pix. Tá todo mundo aqui. É isso aí, rapaziada. Bom, o Corinthians, como eu disse, tem às 19 horas, até às 19 horas desta segunda-feira, porque termina o prazo, é o último dia da janela internacional, para contratar jogadores de fora. E mais do que isso, o prazo para inscrever os jogadores de fora no boletim informativo diário da CBF é até às 19 horas. Então o prazo está apertadíssimo. A situação está complicada para o Corinthians, que não avançou muito nas últimas horas para contratar jogadores. Então quem vem? Vem ou não vem? Ou será que vem alguém? Bom, o Corinthians tentou o Michael. Era o primeiro nome da lista, jogador do Al-Ahly, da Arábia Saudita, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do Goiás. Só que os árabes, primeiro, não quiseram liberar o Michael por empréstimo. O Corinthians estava querendo um empréstimo. Não quiseram liberar. O Michael tentou, nas últimas horas, forçar a barra, pedindo a sua liberação. Só que é sempre jogo muito duro com os clubes da Arábia Saudita. A gente falou aqui já algumas vezes. O Corinthians também tentou colocar o Matheus Vital na parada, não foi possível. Os árabes não quiseram a negociação do Matheus Vital. O Al-Ahly da Arábia Saudita investiu 45 milhões de reais na contratação do Michael e estava pedindo 12 milhões de dólares pela negociação do jogador. E o Corinthians não tem esse dinheiro para investir, não quer investir esse dinheiro nesse momento. Então a negociação está muito complicada. A informação é que essa negociação não avançou nas últimas horas e significa dizer que dificilmente o Corinthians vai contratar o Michael, porque, sobretudo, essa transferência internacional aí, a questão do fuso horário, são 5 horas avançadas, a Arábia está na frente, né, 5 horas em relação a gente, em relação ao Brasil. Então eu acho muito difícil que o Corinthians consiga esta contratação. Bom, o Bernard já disse que não vem, né, que era fake news, então esquece. Aí, uma opção seria o Ferreirinha do Grêmio, mas eu também acho que é pouco provável, se bem que o Ferreirinha não dependeria da questão
da janela internacional. Ferreirinha poderia ser inscrito mais, porque ele está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio também está querendo uma compensação financeira. O Grêmio não está querendo liberar por empréstimo. Isso vai dificultar. O Corinthians não está afim de botar dinheiro. Seria um negócio por empréstimo, no caso do Ferreirinha. E não é o jogador que estaria na primeira prateleira, não estaria entre as primeiras opções do técnico Vitor Pereira. O fato é que o Vitor Pereira tá ficando sem opções no elenco, porque ele é um treinador que gosta de jogar com 2 pontas abertos. Ele perdeu recentemente o William e perdeu recentemente também o Mantuan. Né? O Mantuan foi para o Zenit da Rússia na negociação envolvendo o Yuri Alberto, que veio para o Corinthians. Aliás, o Mantuan fez um golaço já na estreia dele com a camisa do Zenit. O William foi embora, né? Pulou fora do barco, disse que estava sendo ameaçado tal, e foi embora. E aí eram as opções, eram os titulares das pontas. Nesse momento, o Vitor Pereira tem para a posição o Mosquito, que joga na ponta direita, o Roger Guedes, que joga na ponta esquerda, mas que o Vitor Pereira não gosta muito. Né? O próprio Vitor Pereira já disse que o Roger Guedes não é o jogador ideal para a ponta esquerda, porque ele gosta de um jogador de um ponta mais aberto. O Roger Guedes é um ponta que centraliza mais. O Roger Guedes é mais um segundo atacante. Ele tem também o Adson, que o Adson também é um jogador que fecha mais, né? Ele não é um jogador de ponta a ponta, ele é um jogador que ele traz para o meio. E tem o Giovani, que é um jogador que é mais centralizado, que também pode jogar na ponta. Então, faltam pontas para o time do Vitor Pereira. Mas, se não der tempo de contratar, o Corinthians vai ter que se virar com o que tem para o restante da temporada, ou então olhar para o mercado interno. Um jogador que não tenha completado 7 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, não acho que não tem esse jogador, ou alguém da Série B do Campeonato Brasileiro. Semana decisiva para o Corinthians. Quarta-feira tem Corinthians e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense na lanterna, entre os últimos. O Atlético Goianiense está entre os últimos do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas está na semifinal da Sul-Americana e está disputando, ganhou o primeiro jogo do Corinthians na Copa do Brasil, tirou o Nacional do Uruguai na Sul-Americana e está disputando a semifinal da Copa, as quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians tem que ganhar por 3 gols de diferença para conseguir a classificação. Tá pegando mal ainda as declarações do Vitor Pereira. Parte da torcida não gostou das declarações do Vitor Pereira em relação à conta bancária, a pergunta sobre a resposta que ele deu para a pergunta sobre o receio de ser demitido. E ele disse: você sabe quanto que eu tenho de dinheiro no banco, tal. Ele mesmo, o Vitor Pereira, pediu desculpas em uma entrevista que ele deu para um jornal português, dizendo que não era exatamente aquilo que ele queria falar. A verdade é que a pressão começou a aumentar, a chapa começou a esquentar, a chapa também começou a esquentar na direção do Corinthians, no Duílio Monteiro Alves, no Roberto de Andrade, pela questão do planejamento. Porque é assim, né, gente? Sempre quando você perde, quando o Corinthians, na história, quando perde um jogo para o Palmeiras dentro de casa, a chapa realmente esquenta. Principalmente porque o Corinthians está eliminado da Libertadores, ficou numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, a 9 pontos do líder Palmeiras, foi ultrapassado inclusive para o Flamengo. O Corinthians caiu para a 3ª posição na tabela de classificação e agora tenta a virada contra o Atlético Goianiense. Esse é o jogo de novo do ano. O Corinthians teve alguns jogos decisivos no ano, né? Jogo contra o Flamengo, jogo contra o Palmeiras, e agora, quem sabe, vai dar resposta nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Deixa eu ler os comentários. O que é que vocês acham desses comentários? Porque hoje é um jogo, mais um dia decisivo. Para mim, os maiores culpados são eles, a diretoria. Ter um cara como o Roberto de Andrade é piada.
O que parece é que o Duílio não manda em nada, tá dizendo aqui o Bruno Fiore. Ou é o Roberto ou o Andrés. Ele é pau mandado e não virá ninguém, não virá ninguém. Não alimente esperança, eles não têm competência para isso. Se fosse para trazer, já tinha trazido. Há um mês sabendo que o William ia sair. Isso é verdade. Fazia um mês que o Corinthians já sabia que o William viria para... que o William sairia, né? O William disse isso em entrevista, que sairia fazia um mês, e o Corinthians não se movimentou atrás de nenhum outro jogador. O Leonardo Rosário, se ele fosse movido por dinheiro, ele nem viria. Tinha proposta de outros clubes para ganhar em dólares e em euros. E ele sempre falou sobre emoção. Ele e o Vitor Pereira, né? Falando do Vitor Pereira. E sentimento, enfim. Só acho que ele se expressou mal mesmo. Todo mundo tem o direito de se expressar mal, mas foi muito mal mesmo o Vitor Pereira. E estava de cabeça quente, ele disse que estava de cabeça quente. O próximo comentário é do Davi. Sereto, essa diretoria amadora não vai trazer ninguém. Justamente por isso que deram a 9 para o Yuri Alberto e a 10 para o Roger Guedes. O torcedor não é burro. Esses dirigentes amadores não enganam mais ninguém. Tá vendo que você percebe que a pressão ela aumentou em cima da diretoria também. O próximo comentário, o pessoal participa aqui conosco, nos escreve, o Fábio Franco Gomes. Eu vou dizer o que irá acontecer. O Duílio aparecerá dizendo que não teve tempo hábil para toda a burocracia de uma contratação. Uma pergunta, se o William comunicou há quase um mês que não ficaria, por que deixaram uma possível contratação de última hora? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque não é possível que o Corinthians não sabia que o William não ficaria. O próprio William... Tem mais algum comentário? Tem mais algum comentário? Deixa eu ver aqui. Não tem mais nenhum comentário. O próprio William já tinha dito que não ficaria. Ele disse na entrevista que desde que ele foi ameaçado, há quase um mês, né, há mais de um mês, ele já tinha dito que não ficaria, ele já tinha decidido que não ficaria. Então por que a direção do Corinthians não correu atrás de outro atacante? Ou pelo menos não agilizou a contratação de outro atacante. Deixou para correr atrás só nesses últimos dias. Ou então a direção do Corinthians não achava que o William sairia do Corinthians, né? De qualquer maneira, o Corinthians já estava atrás de um atacante para o lugar do Mantuan, porque o Vitor Pereira dizia que precisava de um jogador que fizesse a função do Mantuan. E o Corinthians também não trouxe. O Corinthians acabou investindo dinheiro, e muito dinheiro, na contratação do Fausto Vera, de um volante. E não trouxe um atacante. Então, será que o Corinthians não investiu dinheiro errado? Em vez de ter investido num atacante, ou num meia atacante, num camisa 10, porque só tem o Renato Augusto como camisa 10, aí ele foi tentar a contratação de um volante, a pedido do Vitor Pereira. Então, eu acho que isso passa também pelas questões do planejamento. De qualquer maneira, se não conseguir contratar até às 19 horas, o Corinthians vai ter que se virar com o que tem. O Vitor Pereira vai ter que se virar com o que tem. E é assim que funciona, ué. O técnico, ele é pago e muito bem pago para muitas vezes tentar tirar o leite de pedra, né? Porque se você tem todos os jogadores à disposição, aí é fácil você comandar um time. O difícil é você comandar um time com um elenco mais reduzido, com um elenco mais limitado, explorando as características do elenco, e é para isso que o Vitor Pereira está lá. Técnico do Corinthians, ele está lá exatamente para isso, para ele fazer o time render, para o time melhorar dentro de campo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mande o seu comentário, eu leio todos os comentários. Você viu aqui, né? Que eu leio todos os comentários. A sua opinião é muito importante para mim. Você faz a diferença aqui no canal do Sereto. Aproveite e faça a sua inscrição. Aperte o sininho para receber todas as notificações. E é o seguinte, se você gostou do vídeo, se você está gostando do canal do Sereto, se você está gostando do meu trabalho, aperte o like, deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas é muito importante para o trabalho no YouTube, para espalhar para o YouTube, para mostrar para o YouTube que o nosso trabalho é de qualidade, porque daí o YouTube vai sugerir o vídeo para mais pessoas.
Tem muita gente de qualidade no YouTube, tem muita gente legal no YouTube fazendo produção de conteúdo, mas tem gente que, né, é picareta. Então, o YouTube precisa saber quem é quem. Quem é legal, quem é bom e quem não é bom. Quem tem qualidade e quem não tem qualidade. Por isso, você é que escolhe. Você escolhe apertando o like, apertando o botãozinho de like. Por isso que eu digo sempre, like, like, like. Todos nós precisamos de like. Todos nós precisamos de amor. Todos nós precisamos de carinho. Deixa o seu like aí. E me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter e @CeretoOficial no TikTok. E agora você sabe, hoje à noite eu volto, tá? Com mais informações para vocês. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.